Tem gente que adora o inverno, já se imagina na nova rotina de comidinhas gostosas, muito agasalho, filmes debaixo do cobertor. A mudança de estação também traz outra rotina além dessa, a dos cuidados com a pele. E este é o nosso tema de hoje. Olá, bom dia para você. Estamos em uma das estações das épocas do ano mais esperadas para muita gente, o inverno. Época de tomar sopinha quente, ficar debaixo do cobertor e também época de cuidar da pele. Muitas doenças se intensificam justamente nessa época. A estação é mais seca, com ventos e concentração maior de poluentes. Tudo isso favorece o ressecamento da pele e, com isso, o aparecimento e surgimento de algumas doenças. Por outro lado, a estação é boa para fazer tratamentos dermatológicos. Mas calma aí, que quem vai nos orientar hoje é o médico dermatologista, Dr. Lucas Miranda. Bom dia, Dr. Lucas, tudo bem? Bom dia, Érica. Como vai? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Não tem só coisa boa nessa época do ano, não, né? Não é só comer comida gostosa, quentinha, ficar debaixo do cobertor, não, né? Tem que cuidar da pele nessa época, né, Dr. Lucas? Essa estação do ano merece alguma atenção, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo, é um órgão de defesa, mas ela sofre um pouco mais nessa época. É uma época, como você disse, mais seca, mais fria. As pessoas exageram na temperatura da água, acabam colocando a temperatura um pouquinho mais quente, e isso acaba repercutindo. Aquele banho quente deixa a nossa pele um pouco mais ressecada? Exatamente. A gente sabe que a pele tem uma camada de lipídio, que é uma camada natural, que serve para adicionar proteção a ela. E tudo que resseca a pele acaba tirando um pouco dessa proteção, deixando a pele mais sensível e vulnerável à alergia, infecção. Então a gente sabe que banhos quentes, banhos muito demorados, com sabonete talvez inadequado para aquele tipo de pele, e o uso de bucha, principalmente, que é muito comum e errado, acaba retirando essa oleosidade natural da pele e deixando a pele mais vulnerável. Você está falando aí do sabonete, a gente tem que usar sabonetes diferentes para a pele do corpo e do rosto? Em geral, sim. Em geral, a pele do corpo é muito diferente da pele do rosto. Então, ela merece cuidados diferentes, né? A população brasileira ela tem uma pele do rosto mais oleosa. Então, isso merece um sabonete adequado para aquele tipo de pele, enquanto a pele do corpo nem sempre é oleosa. Em geral, é seca, principalmente nos extremos de idade, que são as crianças e os idosos. Então, a gente precisa de um sabonete adequado para essa condição de pele seca. Você está falando aí de idosos, crianças, os cuidados são diferentes dependendo da idade da pessoa também, né? Você tem que avaliar o produto adequado para aquela idade, é isso? Exatamente. Existem produtos adequados para a idade e para o tipo de pele, né? Pessoas muito jovens, crianças, necessitam de um sabonete adequado para a idade. Sabonetes menos alergênicos, a mesma coisa para idosos, que em geral apresentam uma pele bem seca. Também precisam de produtos mais hidratantes, sabonetes que ressequem menos a pele. E usar hidratante também? Exatamente. O hidratante é essencial, junto com todas essas medidas que a gente conversou, né, de banho rápido, banho mais frio, não usar bucha. E o hidratante, lembrar de usar sempre após o banho. O hidratante longe do horário do banho não tem muita utilidade. Ele é essencial ainda com a pele úmida após o banho. Mas por quê? É mais fácil para a pele absorver depois do banho? Exatamente. O hidratante, ele é responsável por levar moléculas de água para dentro da pele. Se a pele estiver completamente seca, essa hidratação não vai ser potencializada. Então, o hidratante tem que ser usado após o banho. Tem gente que toma mais de um banho, 2, 3 por dia. É bom, é ruim? Nesse caso, tem que passar o creme hidratante toda vez, doutor? Na verdade, vários banhos por dia a gente contraindica, não é necessário. Se por acaso tiver necessidade, suor, tenta tomar uma chuveirada sem excesso de sabonete. E sim, após o banho, sempre tentar usar um hidratante. Tem que tomar um banho por dia só mesmo, doutor Lucas? O ideal sim. O ideal sim, acaba ressecando muito a pele, né? Cada vez que toma o banho, a gente usa muito sabonete, acaba ressecando a pele, deixando a pele mais vulnerável mesmo. Às vezes só uma ducha sem usar o sabonete pode ser, né? Exatamente. Toma uma ducha, usa sabonete somente nas regiões que têm cheiro, né? Virilhas, axilas, mas o restante da pele evitar ficar esfregando o sabonete, o contato com o sabonete, que isso é prejudicial. E bucha, como eu disse, não usar. Então, mas a gente tem um monte de bucha no mercado, né? Nossa, infinidade de buchas. Tem aquelas vegetais, umas outras mais bonitinhas, coloridinhas, enfim, tem um monte de bucha. Qual que é a indicada para a gente poder usar durante o banho ou não usar nenhuma? A gente vê no mercado assim, buchas macias e acabam conquistando a gente, né? Sim. Porque a variedade é enorme. Até para criança, né? Tem de formato de bichinho, tem um monte de coisa. Exatamente. Na verdade, não deve usar nenhuma, principalmente para criança, né? A pele da criança é muito fininha, muito sensível, não existe a menor necessidade. Por mais macia que seja a bucha, ela ainda remove a oleosidade da pele. Então, limpar a pele mesmo com a mão e água. Só isso, todos os dias? Não precisa usar bucha, então?
Não precisa. Isso é muito comum perguntar no consultório, nossa, mas como que eu vou limpar a criança? Vai limpar, com a água, com o sabonete vai limpar, não precisa usar bucha, não precisa esfregar. Claro, se tiver com o pé sujo, alguma coisa assim, usa a bucha naquela região, mas não esfregar a bucha no corpo inteiro, não tem necessidade. Ok, você está falando do banho quente também, a gente não pode esquecer do cabelo, a gente lava o cabelo, usa a mesma água, né? Tá com banho quente, a água que vai para o cabelo também é uma água quente, bem pelando mesmo. O que pode prejudicar o couro cabeludo, até o cabelo da gente mesmo? Essa remoção da oleosidade, essa remoção extrema da oleosidade, acaba gerando um rebote e a temperatura alta também faz um rebote de oleosidade. A gente vai conversar um pouquinho mais, mas isso é uma das causas da dermatite seborreica, que a gente chama de caspa no couro cabeludo nesse período do ano. A gente acaba aumentando a temperatura da água, isso estimula a oleosidade, acaba gerando um processo inflamatório que gera a caspa, né, a dermatite seborreica. Então também por conta do cabelo a gente tem que tomar esse cuidado do couro cabeludo, não tomar banho muito quente, né? Exatamente. A gente abriu para perguntas para as pessoas participarem, você de casa pode participar aqui com a gente também, mande a sua pergunta lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso Facebook, que ele vai responder ao vivo aqui, a gente já tem pergunta para você. Doutor Lucas, a Pati Pibes quer saber o que fazer para os pés não racharem nessa época do ano. Duas dicas que eu costumo dar sempre. Pé rachado normalmente é por exposição do pé mesmo, assim, evitar usar rasteirinha, chinelo de dedo, que isso acaba ressecando muito o pé e acaba dando aquelas rachaduras. E a outra dica é evitar lixar o pé. Isso resolve momentaneamente o problema das rachaduras, mas isso dá um rebote, produção de queratina e o pé acaba se espessando novamente e rachando. E, obviamente, a gente tem que avaliar caso a caso. Existem medicamentos que ajudam a controlar essas rachaduras, afinam os pés. Mas, basicamente, duas dicas é isso. Evitar sapatos abertos e evitar lixar. Pode hidratar essa região também? Sim, é importante. É bom hidratar? É. Okay. Bom, mais uma pergunta aqui da Andiara Martins, que é mais ou menos na mesma linha da Paty aqui. Ela quer saber como tratar as partes ressecadas, como cotovelo, joelho, calcanhar. Usar creme ou óleos? Em geral, os cremes são superiores aos óleos. Os óleos eles formam uma camada na pele que impede a evaporação da água, impede a desidratação da pele. Os hidratantes contêm ativos que carregam a molécula de água para o interior da camada córnea, ou seja, eles têm um poder de hidratação superior ao do óleo, que simplesmente forma uma barreira e impede que a água saia da pele. Então, em geral, para essas regiões ressecadas, calcanhar, joelho, cotovelo, existem hidratantes mais espessos e com poder de hidratação superior, que são muito úteis para essas áreas. As pessoas têm muita dúvida também de usar qual hidratante? Aquele que está no supermercado, na prateleira ou na farmácia, ou os manipulados, doutor Lucas? Eles fazem o mesmo efeito? Sim, os cremes manipulados, eles são personalizáveis, né? A gente consegue personalizar o receituário do paciente de acordo com o que ele precisa realmente. Mas a gente tem excelentes produtos industrializados e a gente acaba conseguindo personalizar a receita a gente tem milhares de marcas no mercado, então a gente consegue prescrever de forma personalizada usando as duas coisas, tanto a manipulação quanto os industrializados que oferecem diversos benefícios também. Depende da necessidade da pessoa também, né? É para você avaliar caso a caso, né, doutor? Exatamente. Bom, mais uma pergunta que eu vou fazer agora é da Carla Menezes. A gente está falando de cabelo, né? Ela quer saber o seguinte: tem percebido que os meus cabelos estão mais oleosos? Alguma relação com o inverno? Sim, provavelmente em relação à temperatura da água, né? A temperatura da água elevada estimula a produção sebácea e aumenta a oleosidade do couro cabeludo. Então, vamos prestar atenção na temperatura da água para ver se está tudo certinho aí, porque pode ser um fator desencadeante do aumento da oleosidade do couro cabeludo dela. O produto que está usando também influencia ou não? Influencia. Se ela estiver usando um produto que resseque muito o couro cabeludo, pode haver um rebote, ou ela pode estar usando um produto que não está removendo o óleo completamente do couro cabeludo. Ela tem que achar um shampoo que remova adequadamente a oleosidade, tanto para remover toda a sujeira, né, todo o resíduo de óleo que existe nesse couro cabeludo, mas não ressecar demais. Porque caso haja ressecamento, pode haver um rebote do couro cabeludo, estimulando a produção de óleo. E quantas vezes por semana é indicado lavar o cabelo? Isso é muito relativo. O que a gente sabe é que lavar o cabelo não faz cair o cabelo. Muita gente tem esse medo. Sim. Eu posso lavar todos os dias, meu cabelo cai muito. Na verdade, o banho não faz o cabelo cair. O banho vai tirar os fios que já estão soltos ali. Por isso que gera uma certa ansiedade. Mas se quiser lavar o cabelo todo dia,
Pode, não tem problema. Mulheres que têm cabelo mais longo, lavar dia sim, dia não. Mas nunca menos que isso, lavar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, isso é ruim. Isso acaba deixando resíduo, oleosidade no couro cabeludo, que gera todo um processo inflamatório que pode inclusive dar queda. Ah, então tem que lavar mais vezes, com mais frequência mesmo. Sim. É o mesmo caso para os homens também? Os homens têm o fio muito curto, né? Então é mais fácil lavar, idealmente lavar todos os dias. Eu lavo todo dia, geralmente, né, Sim. doutor Lucas? Também pela praticidade, porque é mais fácil. Mais fácil secar, né? Exatamente. Em geral, o homem com cabelo curto lava todos os dias. E é o correto. É o correto lavar Sim. todos os dias. Mais uma pergunta aqui, uma última pergunta nesse bloco que eu vou fazer. Vocês podem continuar mandando aqui pra gente que a gente responde. É da Alessandra Martins também. Ela quer saber o seguinte: o meu pai é idoso, ele tem escaras por causa da posição permanente que ele tem que ficar. O que fazer? O que usar para essas escaras? Vamos explicar o que é escara primeiro, doutor? A escara de pressão ou escara de decúbito é uma úlcera que dá nas regiões de pressão justamente por falta de irrigação sanguínea. Você imagina, a pele pressionada ali não chega sangue como deveria. A perfusão está diminuída, né? O caminho do sangue até ali é mais difícil. Então a pele, por falta de nutrientes, oxigênio, se necrosa, formando as escaras. É muito importante a troca de posição frequente para evitar que essa pressão esteja localizada sobre a mesma pele durante longos períodos. E existem colchões apropriados para isso que diminuem a pressão, aquele colchão em casca de ovo, que redistribui a pressão para várias partes do corpo. E usar óleos. Óleos nessas regiões são muito boas porque ajudam a cicatrizar. Ah, sim. É um cuidado com a pele mais do idoso, então. É, exatamente. É uma condição muito particular, né, de pessoas que ficam acamadas por longos períodos, justamente pela pressão da pele nesses pontos, como na região das costas, pode dar inclusive no calcanhar. Entendi. Né? Bom, e a gente falou aí sobre essa hidratação, a importância da hidratação nesse bloco. E a alimentação, como que ela influencia nesse cuidado com a pele também? Beber líquidos é uma forma de hidratar também a pele, comer alguns alimentos que têm mais líquido, como frutas, por exemplo. Qual que é a relação da alimentação com a saúde da pele, principalmente nessa época do ano? No inverno, a gente costuma comer menos salada, beber menos líquido, né? Isso deve ser uma preocupação. A gente sabe que a hidratação via oral é muito importante para a saúde da pele. E a absorção de nutrientes, a ingesta de nutrientes também. Então, nessa época do ano, a gente tem que se atentar a isso e tentar melhorar o consumo de frutas, de folhas, porque isso é essencial, né? Uma pele saudável depende exclusivamente da nossa ingestão de nutrientes e principalmente de água. A pele depende muito da água. Então, não é só hidratar de fora para dentro, né? Passar hidratantes. É preciso que a gente ingira e coma bastante alimento com antioxidantes e outros nutrientes. Frutas tem? Frutas, legumes, exatamente. Um prato bem rico em frutas, legumes, um prato bem colorido. Tem que tomar esse cuidado com a alimentação também. Inclusive, tem um lado contrário, a gente diminui frutas e tudo, mas às vezes costuma comer comidas mais pesadas, talvez mais gordurosas. Isso também pode prejudicar a pele? Sim, a pele é um espelho do nosso corpo, assim, ela manifesta a nossa saúde em geral. Então, a alimentação, como ela interfere diretamente no nosso bem-estar, nossa saúde, a pele é um reflexo disso. A alimentação é essencial, é importante prestar atenção no que está ingerindo, principalmente no inverno, que a gente adora comer uma coisa quentinha, gordurosa. É permitido, né? A gente não tem que se abster desse tipo de coisa. Mas a gente tem que lembrar também que fruta, legume, salada também é importante. É e com muita moderação, água. né? Ter esse equilíbrio, né, doutor Luiz? Para não ficar chato também, né? Passar essa Exatamente. época do ano que é tão boa. Muita gente gosta sem poder comer essas comidas boas, né? Perfeito, exatamente. Daqui a pouco vamos falar de doenças da pele nessa época do ano? Vamos lá. Vamos? Então a gente vai para o intervalo, a gente volta já. Se tiver alguma pergunta, pode fazer para a gente, que a gente traz aqui para o doutor Lucas. Até logo. Tem gente que adora o inverno, não é mesmo? Já se imagina na nova rotina de comidinhas gostosas, muito agasalho, filmes debaixo do cobertor. Olha só, a mudança de estação também traz outra rotina além dessa, viu? A dos cuidados com a pele. E este é o tema do Opinião Minas de hoje. Quem está nos orientando é o médico dermatologista, o Dr. Lucas. Dr. Lucas, antes da gente partir para essa parte das doenças da pele, vamos tirar mais algumas dúvidas aqui. Uma, inclusive, sobre o filtro solar. Como a gente tem menos sol durante essa época do ano, tá mais frio, às vezes a gente acha que não precisa usar o filtro solar. Isso é verdade? É verdade. Essa época do ano as pessoas costumam falar que não precisa, tá frio, enfim. Na verdade, isso é um mito, né? Isso é um erro. A gente mora num país situado entre os trópicos. O índice de radiação ultravioleta é
praticamente constante durante todo o ano. Então, o uso de protetor solar independe da estação do ano. É importante usar diariamente, mesmo no inverno, mesmo que esteja nublado. Isso pouco influencia no índice de radiação ultravioleta que consegue atingir a nossa pele. Então, é importante usar o protetor solar, sim, todos os dias. O protetor solar também protege a pele da luz do computador, daquela iluminação que a gente está ali exposta todos os dias? Perfeito. Ajuda. Ajuda. A gente sabe que essa radiação não é uma radiação que leva a câncer, não é uma radiação ionizante, mas a luz visível é responsável por envelhecimento da pele e formação de manchas, que é uma preocupação também. Que essa luz do computador, essa luz artificial pode causar, né? Sim. Né? A gente está falando de filtro solar, aí a gente tem várias versões no mercado também. Para mulher tem aquelas com cor, que parece que vem com uma base. A proteção é a mesma? Sim, a gente sabe que a proteção é a mesma, inclusive esses protetores com pigmento, né, com cor, eles têm uma proteção um pouquinho superior, porque eles protegem também dessa luz visível, que é a luz ambiente mesmo, do computador, da luz. Então, Lucas, tomar vitamina ajuda? Às vezes a gente tem as vitaminas em cápsula, as que a gente tem nos alimentos não são suficientes, precisa complementar? Em geral, para uma população saudável, né, não precisa complementar. Uma dieta balanceada é suficiente para prover todos os nutrientes necessários. Obviamente, para os extremos de idade, crianças, idosos, a gente precisa de uma atenção a mais. Então, é necessário fazer alguns exames, dosar as vitaminas para usar a vitamina adequada. Não precisa fazer automedicação, inclusive ela pode ser perigosa, inclusive com vitaminas. Então, não tomar vitaminas de forma automedicada, né? Vamos procurar um Vamos na médico. internet e a gente acha. Isso não pode, né, Lucas? Vamos alertar as pessoas disso, né? Não pode. Algumas vitaminas, inclusive, são tóxicas. A gente tem 4 vitaminas que não são excretadas no nosso corpo, que elas depositam. K, A, D e E. São as 4 vitaminas que, quando ingeridas em excesso, causam toxicidade. Então, não se deve usar vitaminas de forma automedicada. E nem pegar do coleguinha, né? Receita da amiga, do amigo, porque o que serve para um não serve para outro. Exatamente. Não é A gente isso? tem que respeitar a condição individual do nosso corpo. De cada Né? um, ok. Temos mais algumas perguntas aqui. Agora é do Daniel Souza. Ele quer saber sobre os cuidados com a barba. Banho quente por causa do inverno pode aumentar a incidência de cravos e cabelos encravados, no caso da barba? Sim, a gente sabe que o banho quente, a água quente estimula a oleosidade. A oleosidade pode obstruir os poros e levar à inflamação, ocasionando acne, por exemplo. Então a gente pede para lavar o rosto, se possível até fora do banho, que aí a gente consegue usar uma temperatura de água mais baixa, mais adequada para lavar essa região do corpo. Ok. Vamos começar falando das doenças agora, doutor Lucas. Quais as doenças que aparecem mais no inverno na pele? A gente tem algumas doenças que costumam piorar um pouquinho nessa época do ano. A psoríase é uma delas. A psoríase, que é aquela condição inflamatória da pele, que forma umas placas avermelhadas, principalmente cotovelo, região lombar, palmas e plantas, até couro cabeludo, é uma doença muito comum e que piora em geral nessa época do ano. Tá. Ela piora por alguns fatores. A gente sabe que a psoríase melhora com o sol. Nessa época do ano a gente toma menos sol, então acaba piorando a psoríase. Outro fator de piora da psoríase é o ressecamento da pele. Nessa época do ano, como a gente disse, em geral as peles estão mais ressecadas e mais propensas à piora da psoríase. Mas ela é sazonal? Ela acontece só nessa época do ano? É constante? A pessoa que tem psoríase vai ter sempre? Como que é? Explica. Não, a psoríase, a portadora da psoríase, a pessoa que tem psoríase Sempre. independente da época do ano. Mas, em geral, isso deu uma foto, né, de uma pessoa com psoríase no dorso da mão, mas, em geral, no inverno existe uma piora justamente por isso, por a gente tomar menos sol, por ressecar mais a pele, a psoríase acaba piorando. E o tratamento para ela, como que é, doutor Lucas? Existem diversos tratamentos que são direcionados de acordo com o grau de acometimento, de acordo com a severidade da doença. Casos mais leves, a gente tem medicamentos tópicos, né, de uso externo, existem medicamentos de uso oral, existem medicamentos, inclusive, injetáveis. Isso depende muito do grau mesmo da severidade da doença. E atinge qualquer um, homem, mulher, independentemente da idade também? Sim, homem ou mulher, independente da idade. Ok. Quais outras doenças a gente tem nessa época? Nessa época do ano é muito comum também a dermatite seborreica, que a gente citou no primeiro bloco, que é conhecido como caspa, né? A caspa, na verdade, é chamada de dermatite seborreica e não é uma doença exclusivamente do couro cabeludo. Ela acomete o couro cabeludo, mas pode acometer também a face, região atrás das orelhas, inclusive peitoral, nas costas e região íntima. Parece uma caspa, a gente está vendo aí nas imagens. É a caspa, é uma caspinha, é isso? A caspa é o termo popular da dermatite dermatite seborreica, exatamente. É uma descamação, né? É uma inflamação que acontece nessas regiões, né? Couro cabeludo, face, e que geram Até essa na descamação. barba? Até na barba. Isso incomoda muitas pessoas, porque às vezes está com uma blusa escura, aí aparece até na roupa da pessoa, né, doutor Lucas? E é uma patologia que é muito estigmatizada. As pessoas têm vergonha
vergonha de ter caspa, porque muitos acham que é infeccioso e realmente não é. Muita gente acha, peguei essa caspa no salão, ou então usei a escova de fulano. Não, na verdade não pegou de ninguém. Aquilo é uma condição própria da pessoa, desenvolvida por ela, por uma particularidade dela, e que não é contagioso, nem falta de higiene. Aquilo é uma patologia inflamatória do couro cabeludo ou das regiões acometidas de face e tronco. E que tem tratamento também. Tem tratamento também. E piora nessa época do ano justamente também pela temperatura da água. É um dos motivos. A água quente estimula a oleosidade e, por conseguinte, acaba gerando esse processo inflamatório. É difícil, né? Porque quando está muito frio, a gente acaba querendo um banho mais quentinho, né, doutor? É verdade. Mas a gente tem que maneirar. Né? Pensar nesse equilíbrio aí, né? Mais uma pergunta aqui que veio para você agora deixa eu ver aqui, do Diógenes. Bom dia, pessoal do Opinião Minas, bom dia para você também, Diógenes. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Lucas. Gosto muito do seu trabalho, admiro muito, eu te acompanho nas redes sociais, te admiro muito. Diógenes está Obrigado, dizendo para Diógenes. você. Bom dia. O que fazer para amenizar manchas na pele? Depila a barba do pescoço e por conta disso aparecem manchas ou alguns pelos encravados. Mais ou menos é o que o Daniel estava falando também, mas no caso dele ele está falando sobre manchas que aparecem. O Diógenes, é importante evitar a causa dessas manchas, na verdade. Obviamente, toda mancha tem seu tratamento, a gente tem tratamentos tópicos, a gente tem lasers muito eficazes para remoção de manchas. Mas, pelo jeito, é uma lesão recorrente. É importante cortar todo esse processo inflamatório, evitar essas foliculites, essas inflamações na barba, porque isso está alimentando a formação de novas manchas. Então, o ponto base disso aí é tratar a condição de base para evitar que novas manchas sejam formadas e a gente consegue clarear as já formadas, seja com medicamentos de uso externo, seja através de laser, que é muito efetivo para remoção de manchas. Tem que procurar um dermatologista para ver o que é mais adequado. É o ideal, seria o ideal. É o ideal. Mais uma pergunta aqui, agora do André Rosendo. O que usar nos lábios para evitar o ressecamento neste período do ano, nos lábios? Hoje a gente tem diversas opções de hidratante labial, muito personalizáveis. Assim, a gente tem hidratantes calmantes, hidratantes que conseguem hidratar bastante o lábio. Então é muito importante também, às vezes, dormir com um hidratante labial, mesmo deixar a boca bem besuntada de hidratante labial, que com certeza pela manhã o lábio vai acordar mais hidratado, mais resistente e mais viçoso. A gente ouviu muito falar da manteiga de cacau, ela ainda é benéfica, é bom você usar? Ou a gente tem outros produtos melhores? Tem, a gente tem produtos melhores. A manteiga é só um óleo, né, que impede que a pele se desidrate. Mas hoje a gente tem hidratantes mesmo que conseguem carrear a molécula de água, ou seja, carregar a molécula de água para dentro das camadas da pele. Então isso tem um poder de hidratação superior à manteiga e aos óleos. Ah, sim. Então é porque vai modernizando, né? A gente tem hoje um mercado muito avançado em termos de pesquisa, até desses produtos, né, doutor Lucas? Sem dúvida, a medicina anda muito rápido, né? A dermatologia também. As indústrias, elas têm um investimento muito alto nessas pesquisas, então a cada dia a gente tem novos produtos e produtos cada vez melhores. Tem que saber qual é o adequado para cada um, né? Por isso que é importante não se medicar sozinho, automedicar e procurar o médico adequado, né? E também, não é só coisa ruim nessa época do ano para a pele, não, né, gente? A gente tem também uma época boa, propícia para poder fazer tratamentos dermatológicos, né, doutor Lucas? O inverno é um bom momento para isso, né? Sem dúvida. Mas você não vai falar agora com a gente, né? Depois do intervalo. E você espere aí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje falando sobre os cuidados com a pele nessa estação do ano, no inverno. Quem está com a gente hoje é o Dr. Lucas, médico dermatologista, que está nos orientando, tirando as nossas dúvidas. A gente falou sobre as doenças, né, da pele nesse período de inverno, agora no segundo bloco, faltou a gente falar de uma, que é a dermatite atópica. O que é essa dermatite atópica, doutor? A dermatite atópica é uma doença inflamatória também, muito comum na infância, mas também não é restrita a essa faixa etária. É aquela doença inflamatória causada pelo ressecamento da pele. Em criança acomete o rosto, acomete as juntas também. E no adolescente, no adulto também pode permanecer. Essas aí que a gente está vendo? Exatamente. Aquilo ali é a parte da frente do cotovelo, né? É onde existe ali uma lesão inflamatória, bastante ressecada. E isso costuma ser bastante pruriginoso, coça muito. Ali também uma região inflamada, bastante ressecada, isso costuma gerar bastante desconforto, bastante coceira. Ok. Mais alguma doença que a gente precisa falar? Em geral, as doenças do inverno são essas.
Vocês vão falar de tratamentos agora? Por que essa época do ano é boa para poder fazer tratamento dermatológico, doutor Lucas? Essa época do ano as pessoas se expõem menos ao sol, né? Então isso acaba favorecendo os tratamentos dermatológicos que precisam dessa abstenção da exposição solar. Então a gente tem peelings que descamam a pele, tratamentos a laser, tanto para depilação quanto tratamentos rejuvenescedores a laser, microagulhamento, são exemplos de alguns tratamentos que precisam que o paciente não se exponha ao sol. Aí Esse aí que a gente está vendo o que é de laser? É laser, isso aí é uma luz pulsada, que é um tratamento realizado para manchas no rosto e para rejuvenescimento facial. Mostrou também uma depilação a laser ali. São tratamentos que a gente pede, essa é uma depilação a laser, a gente pede que o paciente não se exponha ao sol durante todo o tratamento. A depilação a laser pode fazer tanto homem quanto mulher? Na barba, por exemplo, pode ser feita? Pode ser feito, tanto homem quanto mulher. Não tem nenhuma contraindicação. Tem algumas contraindicações, como gestante, algumas doenças autoimunes, mas em geral é um tratamento seguro. Obviamente consultar com o médico antes para saber se realmente é aquele procedimento adequado, se é seguro para o seu tipo e tom de pele, mas em geral são tratamentos seguros. E o caso do Botox também? Antes de você falar do Botox, eu vou fazer a pergunta que você já vai respondendo tudo junto. O Pedro Gouveia está dizendo com a gente, mandou a seguinte mensagem: tenho 35 anos e poucas rugas. Está na hora de começar a fazer Botox? Por outro lado, a minha mãe tem 60 anos e pouquíssimas rugas. A genética pode influenciar ou não no aparecimento delas? Sem dúvida, a genética influencia em tudo, inclusive na propensão a desenvolver rugas. Ele tem 35 anos e poucas rugas. É difícil avaliar a necessidade do Botox só pela idade. Não existe a idade indicada para o Botox, existe sim uma condição de pele. É preciso avaliar para ver se já existe informação de pequenas rugas dinâmicas, porque a gente sabe hoje que o Botox ele é muito preventivo, ele vai prevenir que as rugas apareçam com o tempo. Então, não existe uma idade adequada, existe realmente uma condição de pele adequada. É preciso avaliar cada caso. Mas então o Botox, no caso, a gente tem que se fazer antes de começar a aparecer as rugas, né? Exatamente. Quando começam as primeiras marquinhas, ou mesmo antes de começar, a gente começa a aplicar para evitar que forme aquela quebra de pele mesmo, aquela marca permanente. E esse é um tratamento, o Botox é um tratamento que é bom ser feito também nessa época do ano ou não tem problema fazer? Não tem problema. O Botox pode ser feito em qualquer época do ano, porque não existe ablação, a retirada da superfície. Então pode ser feito no verão, e a gente não pede que o paciente, não precisa pedir que o paciente fique em casa ou não se exponha ao sol. Ok. Tem outros tratamentos também, né? Peelings químicos, luz pulsada, o que são eles e por que eles são indicados para serem feitos também nessa época? Por conta do sol, dessa exposição ao sol? Exatamente. Todos os tratamentos que tiram a camada superficial da pele ou que deixam a pele vermelha, a gente pede para que não se exponha ao sol. Então, no inverno, as pessoas optam por fazer esses tratamentos porque já não vão se expor ao sol. Né? Então a gente tem exemplos de laser para rejuvenescimento, a gente tem inclusive um vídeo de um peeling térmico a laser chamado de Hollywood Peel, que é um tratamento, esse daí ó, é um tratamento relativamente novo, que ganhou esse nome porque caiu nas graças daquelas atrizes de Hollywood, chamado de Hollywood Peel, que é um peeling a laser, que ele serve justamente para melhorar a textura de pele, melhorar a hidratação, tratar rugas finas e clarear a pele. É novo o tratamento então? É novo. É novo. É novo. É um tratamento de rejuvenescimento mesmo. Aí, ó, a gente aplica uma pasta de carvão no rosto e o carvão, por ser negro, absorve toda a energia do laser. Causa uma explosão, né? E isso acaba removendo a camada córnea da pele, clareando a pele, deixando a pele mais viçosa. Quantos tratamentos a gente tem hoje para rejuvenescimento, para melhorar a aparência da pele, hein, doutor Lucas? As coisas avançam muito na dermatologia tem também. muitas pesquisas na área. Tem muita coisa nova, cada dia surgem tecnologias novas também. E a gente desenvolve essas pesquisas aqui no Brasil também ou a gente mais pega de fora, importa? Não, a gente tem boas pesquisas sendo realizadas no Brasil também. É claro que os Estados Unidos hoje é uma vanguarda, principalmente no desenvolvimento de aparelhos, mas existem pesquisas muito robustas, muito importantes sendo realizadas no Brasil. Aqui mesmo, Sim. Né? Bom, as manchas na pele que são boas para serem tiradas nessa época do ano, às vezes as pessoas usam ácidos, até por conta própria. Compra um ácido na farmácia, vai passando no rosto. Isso não é indicado também, né? Isso é um grande perigo. Isso é um perigo porque pode não surtir o efeito desejado e pior, pode piorar a mancha, né? O uso de ácido deve ser prescrito pelo dermatologista porque a concentração, o pH, isso tudo influencia na eficácia e na segurança. As manchas, elas podem ser tratadas com ácido, existem lasers muito eficazes para o tratamento, mas
vamos consultar com o dermatologista antes. Isso é muito importante para garantir o resultado e a segurança do procedimento. Vocês avaliam também o histórico familiar daquela pessoa quando vai indicar algum tratamento? Até porque, por exemplo, você disse que a ruga, por exemplo, pode ser já uma condição genética da pessoa, né? Então, há essa avaliação também, doutor Lucas? Sem dúvida. O histórico familiar é extremamente importante. Existem tipos de manchas que são herdados geneticamente. A história familiar é muito importante até por saber o passado de doenças daquela família. Se existe algum histórico de doenças autoimunes que, por exemplo, poderiam contraindicar algum tipo de laser. Então, o histórico familiar é extremamente importante, assim como o histórico pessoal. Sabe se a pessoa tem lúpus, se já tem filhos, se usa anticoncepcional, isso tudo é muito importante na avaliação para poder indicar um tratamento correto. Adequado, né? Ok. A gente tem mais uma pergunta aqui da Jacira Barbosa. Ela quer saber o que é o microagulhamento, que está super na moda. Ela quer saber se todo mundo pode fazer. E o que é esse tratamento? É para quê? Microagulhamento. O microagulhamento é um dispositivo, como se fosse um rolinho cheio de microagulhas, que ele serve para perfurar a pele. Qual que é a ideia disso daí? É estimular a síntese de colágeno. A gente usa o microagulhamento também para uma técnica que a gente chama de drug delivery. O que é isso? Além de agulhar a pele, de perfurar para estimular colágeno, aqueles canais abertos na pele servem como pertúrbitos, como canais para injeção de medicamentos. Você imagina que a pele está toda furadinha, então a absorção dos medicamentos está aumentada. Então é comum a gente fazer essa entrega dos medicamentos logo após o microagulhamento. A gente passa o dispositivo com os rolinhos e em seguida aplicam os ativos, sejam ativos antioxidantes para o rejuvenescimento, sejam ativos clareadores para o tratamento das manchas. Então o microagulhamento cumpre essas duas funções, de estimular o colágeno pelo trauma que ele faz e também como uma abertura de canais para deixar a pele mais permeável, mais absortiva aos ativos. Aí vem com medicação por cima. Vem com medicação e o medicamento escorre para aqueles microcanaizinhos, melhorando então a absorção e a ação dos fármacos. Medicamentos. Você falou e citou colágeno, a gente tem muito colágeno em cápsula também. Eles são eficientes? Eles devem ser usados complementar a algum outro tratamento? Isso ainda é meio controverso na literatura. Até bem recente, um estudo maior apontou para um aumento da produção de colágeno quando a gente ingere colágeno. Até algum tempo atrás, a gente achava que se tomasse colágeno, aquilo seria digerido e não necessariamente a gente aumentaria a produção de colágeno na pele. Mas essa pesquisa mais recente mostrou que sim, é válido tomar colágeno para aumentar a produção de colágeno e firmeza na pele. Isso ainda precisa de comprovação, mas esse estudo apontou que seria benéfico sim. Mas também não pode ser tomado de qualquer jeito, tem que ter uma orientação, tem que ter uma indicação para aquilo, né? Até pela dosagem, né? Bom, e a gente também todo mundo tem uma receitinha caseira, para poder fazer uma esfoliação da pele, uma limpeza de pele, enfim, para várias coisas a gente sempre tem uma receita, ou um amigo tem, a amiga tem, né? Esses tratamentos que a gente faz em casa, às vezes usando açúcar, pó de café, fubá, eles são prejudiciais, doutor Lucas? O açúcar é muito comum para esfoliar a pele. Eu costumo dizer que não é adequado, porque a partícula do açúcar é muito grande e assimétrica. Aquilo causa microlesões na pele, então não é adequado. Eu já escutei muita receita caseira de soluções, máscaras clareadoras à base de mel e limão. Sim. E o limão, na verdade, pode queimar a pele, piorar as manchas. Então, eu não costumo indicar. Sabe? Porque a gente não tem controle daquilo que o paciente vai fazer lá na hora, a concentração. Então pode não funcionar e pior, pode piorar a pele, sem né? dúvida. A gente tem uma última pergunta aqui que vai dar para fazer, infelizmente não dá para fazer todas no programa, do Rodrigues Ribeiro. Ele quer saber sobre os cuidados com a piscina aquecida e cloro, cuidados pós-natação. Agora nessa época. É importante que ao sair da piscina remova todo aquele resíduo de cloro, né? O cloro sobre a pele pode gerar alergia, inclusive ressecar mais a pele. Então, ao realizar a natação, logo que sair da piscina, tomar uma ducha para remover aqueles resíduos de cloro ou sal. Tem muita piscina salinizada ao invés de usar cloro. Da mesma forma, é preciso retirar aquele resíduo do corpo. Ok, tomar uma ducha mesmo. Toma uma ducha. Né? Doutor Lucas, queria agradecer pela participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. Foi ótimo te receber, viu? Obrigado, Érica. E um bom dia para você. E bom dia para você também. E olha só, você quer participar aqui do nosso programa, sugerir reportagem pra gente, algum tema, reportagem para serem vistas aqui, temas para serem debatidos aqui no Opinião Minas? Gente, é muito fácil. Faça como a Paty, a Carla, a Andiara, o pessoal que participou hoje com a gente. Mande a sua pergunta, a sua sugestão de tema por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente vai ter o maior prazer em te atender. Um ótimo dia para você e até amanhã.